Você já se pegou em um momento de alegria ou confiança no futuro, apenas para logo depois ser invadida por dúvidas, ansiedade ou culpa? É como se sempre que a gente estivesse vivendo um momento de plenitude, um freio invisível fosse acionado, puxando a gente de volta para um estado mais familiar de preocupação ou insatisfação. Esse fenômeno é mais comum do que parece e muitas vezes é fruto de padrões emocionais profundos que a gente aprendeu ao longo da vida. Mas afinal, de onde vem isso? De acordo com estudos em psicologia, o nosso ambiente familiar tem um papel crucial na forma como a gente encara a felicidade. Pesquisas mostram que crianças que crescem em ambientes onde a expressão de alegria é reprimida ou vista como inadequada podem desenvolver um medo inconsciente de viver plenamente. Se na sua infância, por exemplo, um dos pais enfrentava uma batalha interna contra a tristeza ou a frustração, ele poderia, mesmo sem intencionar, desencorajar a sua alegria, gerando sentimentos de culpa ou ansiedade sempre que você tentava se sentir bem. O psicólogo Martin Seligman, conhecido por seus estudos em psicologia positiva, aponta que é comum a gente internalizar crenças limitantes ao longo da vida. Frases como "não celebre muito, algo ruim pode acontecer" ou "não se destaque, você pode incomodar os outros" acabam moldando o nosso comportamento, muitas vezes sem que a gente se dê conta. Para você ter uma ideia, pouco depois que eu nasci, tive um problema no intestino e fui internada. Minha avó, que estava lá para ajudar a minha mãe nesse momento tão difícil, disse a ela uma frase que possivelmente ela também ouviu no passado e havia internalizado como uma crença. Ela disse: "Quando a gente ama muito uma criança, Deus tira ela de nós." Para a sorte da minha mãe e também a minha, isso não aconteceu. Mas se essa frase me marcou tanto, mesmo tendo sido dita para mim quando eu já era adulta, imagina o quanto foi doloroso para minha mãe. Do ponto de vista biológico, nosso cérebro tem um papel importante. Quando a gente experimenta momentos de felicidade ou sucesso, o sistema de recompensa do cérebro, principalmente mediado pela dopamina, é ativado. A dopamina é um neurotransmissor, ou seja, uma substância química que transmite sinais entre as células nervosas, os neurônios, no cérebro e no corpo. Associada ao sistema de recompensa do cérebro, a dopamina é liberada em resposta a estímulos prazerosos, como comer, ouvir música ou alcançar metas. Esse mesmo sistema de recompensas do cérebro também é altamente influenciado por memórias de experiências passadas. Se em algum momento a gente foi punida ou rejeitada por demonstrar alegria, o nosso cérebro pode associar esses momentos de prazer com perigo ou vulnerabilidade, levando a gente a criar mecanismos de autossabotagem. Ouvir essa palavrinha bateu por aí? A autossabotagem é um conjunto de comportamentos ou pensamentos que impedem a gente de alcançar os nossos objetivos, viver plenamente ou aproveitar momentos de felicidade. Ela acontece quando, consciente ou inconscientemente, a gente encontra maneiras de minar o nosso progresso ou bem-estar. Alguns exemplos comuns de autossabotagem são a procrastinação, a autocrítica excessiva, comportamentos autodestrutivos como negligenciar a saúde física ou mental, manter relacionamentos tóxicos ou tomar decisões que sabemos que não são boas para nós. O medo do sucesso ou ainda o comportamento de evitar riscos por medo de fracasso ou julgamento. Levando esses comportamentos e pensamentos para os dias atuais, a gente não pode deixar de citar o impacto das redes sociais nas nossas vidas. Afinal, a comparação constante pode amplificar esse processo de autossabotagem. Ver pessoas exibindo vidas aparentemente perfeitas pode gerar uma sensação de inadequação, mesmo quando a gente está vivendo algo positivo. Aliás, se você tiver interesse sobre esse assunto, eu te convido a assistir também o vídeo Alegoria da Caverna. Eu vou deixar o link na descrição para você. Um estudo publicado no Journal of Social and Clinical Psychology em 2018 concluiu que o uso excessivo de redes sociais está correlacionado com maiores níveis de depressão e ansiedade, em parte porque reforça sentimentos de inferioridade e vergonha. A boa notícia é que, felizmente, é possível romper o ciclo e superar esses padrões. O primeiro passo para que isso aconteça é reconhecer a origem. E para isso a gente precisa refletir sobre a nossa história pessoal.
Tinha ou tem alguém na sua vida que desaprovava ou minimizava a sua felicidade? Você tem frases que parecem mantras na sua cabeça que te impedem de ser feliz ou ainda de curtir momentos de prazer sem ter culpa? Quando você traz essa informação para a sua consciência, o que pode fazer hoje para mudar isso? Uma outra maneira de romper esse ciclo é praticando a autocompaixão. Estudos liberados pela pesquisadora Kristin Neff demonstram que a autocompaixão ajuda a reduzir sentimentos de vergonha e culpa, promovendo uma relação mais saudável com as nossas emoções. Kristin Neff é uma psicóloga e pesquisadora amplamente reconhecida como uma das pioneiras no campo da autocompaixão. Ela desenvolveu a Self-Compassion Scale, uma ferramenta amplamente utilizada para medir os níveis de autocompaixão em pesquisas. Neff também colabora com programas como Mindful Self-Compassion, MSC, desenvolvido em parceria com o psicólogo clínico Christopher Gammer. Esse programa ensina técnicas de mindfulness e autocompaixão para pessoas que desejam melhorar suas relações consigo mesmas. Para sair desse ciclo, é importante também que você redefina o significado de sucesso. Aliás, se eu te perguntasse agora o que é sucesso para você, você saberia responder rapidamente? Me conta aí nos comentários. Ao invés de buscar a perfeição ou aprovação externa, nossa definição de sucesso ajuda a gente a nos concentrar em objetivos que sejam verdadeiramente significativos para nós. E só para reforçar esse conceito, sucesso é um conceito individual e por isso o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você e vice-versa. Daí a importância de saber o que isso significa para você e não para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido ou para o seu papagaio. Pequenas vitórias merecem celebração. E por último, claro, se você sente que está sabotando a sua felicidade nesse momento e percebeu que precisa de auxílio para romper com esse padrão, a última dica é procurar ajuda profissional. Terapias como análise junguiana podem ajudar a identificar e modificar crenças disfuncionais e eu te convido a experimentar. A felicidade não é um luxo ou um privilégio, é um direito humano básico. Por isso, você pode sim se permitir ser feliz sem reservas. Você não precisa se desculpar por prosperar ou por se sentir bem consigo mesma. Você não precisa sentir culpa por ser grata pela vida que tem. A alegria não é apenas permitida, ela é essencial para a vida plena e significativa. Se você curtiu esse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves do conhecimento com você. Se esse é o seu primeiro contato comigo, na descrição desse conteúdo você pode saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho como psicoterapeuta, como acontecem os meus atendimentos e cursos online com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguimos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro.